Qual era o traço que você identificava mais? Você falou belicismo, mas como isso se manifestava e qual a identificação de que isso atrapalhava a sua vida? Na realidade, eu iniciei o tema, foi durante a escola de projeção lúcida do Instituto, né? E num desses módulos eu tinha muita dificuldade com a questão de lidar com a calmia, com o foco, com o relaxamento para o processo projetivo. E isso começou a me incomodar muito, eu tinha muita dificuldade. E esse travão, na verdade, foi me levando ainda a um condicionamento muito intrafísico. Eu achava que essas questões eram ligadas ao soma. E no aprofundamento no laboratório, eu acabei descobrindo que isso estava mais ligado a uma postura pensênica minha, né? Então, diante dessa postura pensênica, quais eram os traços que estavam perturbando e impedindo o meu processo projetivo, né? E um desses traços que apareceram, junto com a análise feita com os professores, foi a questão ainda dos pensênios belicistas. Ou seja, que eu ainda não conseguia lidar bem com as questões íntimas e que eu primeiro precisaria resolver essas questões. Ou seja, dificuldades no trato com as outras consciências na condição íntima, ou seja, num perfil exposto, ou seja, numa conversa, como nós estamos tendo agora, eu tinha uma postura muito elegante, uma postura, né, aparentemente serena, mas no condicionamento íntimo, no fórum íntimo, por dentro eu não estava em paz comigo, ou seja, eu estava verbalizando situações das quais intimamente eu não estava afinado com isso, ou seja, eu dizia uma coisa, mas estava pensando outra coisa. E isso foram situações que me incomodaram muito, né? Porque quando tu te propõe a trabalhar o tema, no meu caso a pacificação íntima, é preciso primeiro entender, né, para que não ocorra nesse processo uma questão de culpabilidade, né, de achar que não vai ter mais conserto esse negócio. Não, muito pelo contrário. Entender que o belicismo na questão ainda na humanidade, ele é uma condição multimilenar, né? O belicismo ele foi construído por séculos, né? E nós, em termos de humanidade, o que está mais próximo da paz é a palavra tolerância, que foi inserida aí há 300 anos aproximadamente, que ela foi inserida no vocabulário e no usual da humanidade. Então o que a gente tem mais próximo disso é a tolerância. Então quando eu me vejo num contexto multimilenar e que esse traço ele já começa a me incomodar, principalmente durante os meus processos assistenciais, ou seja, nas minhas projeções, eu tinha muita dificuldade em fazer a assistência, porque o traço estava muito estampado. Eu tinha situações muito agressivas no processo projetivo, né? E isso, com o passar da pesquisa, ou seja, na medida que eu fui avançando, né, ampliando a autopesquisa e me propondo realmente a fazer uma reciclagem intraconsciencial forte, desafiadora, né, que exigiu muita coragem, que exigiu muita vontade de realmente trabalhar e saber, como eu disse no início, quais os ganhos realmente efetivos e evolutivos que eu ia ter nesse processo. Até para identificar, esse é a primeira autopesquisa que eu tenho que fazer ou não é a primeira autopesquisa? E realmente era a primeira autopesquisa que eu tinha que fazer.